Bom, pessoal, vamos lá a uma revisão rápida de introdução à programação. Vou falar de lógica de programação aqui e a gente vai passar para a nossa primeira provinha de introdução, tá? Introdução à programação são duas provas. Por que estudar lógica? Lógica de programação, né? É bom para a carreira, ajuda a pensar em raciocínio de maneira crítica e é um pontapé inicial para a área de programação. O que é lógica? É um raciocínio ordenado. Para uma pessoa falar e ser compreendida, ela tem que ordenar as palavras de forma lógica, ordenar o raciocínio dela para que o outro possa compreender. É a capacidade de relacionar ideias de forma consciente e encadeada do que deseja expor. Lógica de programação é o modo como se escreve um programa de computador, um algoritmo. É uma forma de você ordenar o raciocínio de modo que o computador entenda o que você está falando. Um algoritmo é uma sequência de passos para executar uma função. Um exemplo de algoritmo fora da computação é uma receita de bolo, uma receita de alguma comida que você queira fazer, um manual de instruções. Isso é um algoritmo, é um passo a passo de uma sequência que tem que ser seguida. Um algoritmo serve para representar a solução de qualquer problema. Deve seguir regras básicas e ser compatível com linguagens de programação. Em lógica de programação, que vocês devem aprender é uma forma estruturada de escrever soluções para problemas. Errar é o caminho mais conhecido para a perfeição. E você só pode errar se você tentar fazer, se você praticar. Se você só assistir vídeos, você nunca vai errar. Desafie seu cérebro a resolver os problemas que serão apresentados. Eu já passei para vocês uma apostila de exercício. Quem não tem apostila, só me pedir. E no final, teremos certeza que você se tornará um excelente programador. Na ciência da computação, o objetivo de lógica de programação é exercitar os métodos de raciocínio e elaborar soluções coerentes para determinados problemas, utilizando-se estruturas básicas de programação, construção e representação de algoritmos, para posterior codificação em linguagens de programação. Para desenvolver boas soluções algorítmicas, a gente tem que compreender bem o problema, identificar os dados que o problema nos fornece, identificar a incógnita, o que ele quer descobrir, identificar as condições e verificar se é possível satisfazer a condição com os dados fornecidos ou se é necessário solicitarmos mais dados, obter mais dados. Depois de a gente compreender o problema, a gente deve planejar, tentar encontrar uma relação entre os dados e a incógnita. Não existe uma única solução, existem diversas soluções. Podemos procurar achar alguma semelhança entre esse problema e outro que já resolvemos. Não precisamos reinventar a roda sempre. Devemos reler o problema e, se não conseguir encontrar etapas necessárias para resolvê-lo, é, a- perdão, devemos reler o problema caso não consigamos encontrar etapas necessárias para resolvê-lo. Quando tiver conseguido, devemos escrever as etapas sem ser prolixo e impreciso. Podemos fazer um fluxogramazinho ou alguma regra de negócio bem simplesinha, o mínimo de português possível, mais direto ao ponto, sem enrolar muito. Depois disso, com esse roteiro pronto, a gente vai executar o plano e acompanhar todas as etapas, verificar se conseguiu atingir o objetivo. Mas aqui ainda não acabou, tá? Após isso, nós vamos refletir sobre a solução, verificar se tudo que a gente fez é realmente necessário, se a gente consegue ter alguma outra solução para o problema, se a gente consegue ver outra aplicação para a solução encontrada. Por que isso? A gente pode encontrar uma outra solução que seja mais rápida, mais barata, mais efetiva. E a gente pode também aplicar essa solução que a gente já construiu para outros problemas similares. Forma de representar o algoritmo, pronto. Regras para a construção de algoritmo. Basicamente, todo problema vai ter uma entrada de dados, de informações, processamento e uma saída. São etapas fundamentais para o processamento de algoritmo. Lembrando que isso não é uma aula, tá? É apenas uma revisão do que vocês já deveriam saber.
Isso aí naqueles vídeos lá de Gustavo Guanabara ele explica essas coisas, mais detalhes. E eu tô fazendo só uma revisão geral. Tipos de dados. Na computação temos alguns tipos de dados. Na maioria das linguagens de programação, os principais tipos de dados são primitivos, são numéricos, literal e lógico. Literal é qualquer texto em si. Lógico é verdadeiro ou falso, ligado ou desligado, 0 ou 1. E numérico é inteiro ou real. Ponto, é um número. Tipo de dado literal seria um dado composto, eu falei que era primitivo, mas primitivo seria só um caractere, só uma letra. Um conjunto de caracteres, várias letras juntas, é um tipo de dado composto literal. Cadê? O que é uma variável? A memória do computador, ela é dividida como se fosse em gavetas. É, segmentada. Só um minutinho. Ela é como se fosse várias gavetinhas onde você pode guardar qualquer coisa. Quando você está criando um programa, você separa uma gaveta dessa, você dá a ela um nome, por exemplo, gaveta de camisa, é o nome que eu dei. E nessa gaveta eu digo que você pode guardar camisa, eu dou a ela um tipo de informação que ela vai guardar. Isso na maioria das linguagens de programação, tá? Tem linguagens de programação que são fracamente tipadas, fortemente tipadas, mas isso é outro assunto. Vamos lá. Via de regra, toda variável tem que ter um identificador, o nome da gaveta. Aqui, gaveta um, gaveta 2, gaveta do Tiago, gaveta do João, gaveta do Pedro, não importa o nome. Tem que ter um tipo de dado. Essa gaveta aqui, por exemplo, só aceita camisa. Essa aqui só meia, essa aqui só bermuda. Se você vai guardar uma camisa na gaveta de baixo, ele vai dar um erro lá no código. E toda variável pode ter ou não uma informação. O que isso quer dizer? A gaveta de meia pode estar vazia. Ou ela pode estar cheia de meia lá, cheia de informação. Regras para os nomes de variáveis. Cada linguagem de programação estabelece as próprias regras de informações de nome de variáveis. Mas por padrão, por convenção, essas são as regras comuns que a maioria das pessoas usa. O nome de uma variável deve necessariamente começar com uma letra, não pode começar com um número, 1, 2, 3, 4, 5, nem começar com uma letra, e nem com um símbolo especial como interrogação, arroba, exclamação, o que seja. E o nome não deve conter nenhum símbolo especial, nenhuma acentuação, nenhum símbolo especial, asterisco, jogo da velha, arroba, parênteses, exceto o underline. O underline pode ter no nome da variável. Esse não é o nome válido, porque não começa com letra. Esse aqui seria o nome válido. Nome válido. Esse aqui tem um espaço em branco, é o caractere especial, é o nome inválido. Como tem o cifrão aqui, é o nome válido, inválido. Algumas linguagens de programação aceitam o nome de variável assim, tá? Mas vamos considerar aqui que não. E ponto. Eu tô dizendo que não e é não e acabou. É, cada variável tem um espaço na memória do computador que ela ocupa. Por exemplo, uma variável inteira ocupa 2 bytes. A gente viu sobre bytes na provinha de introdução à informática. Uma variável real ocupa 4 bytes. Um booleano, 1 byte, que é a menor porção. É só ligado ou desligado, verdadeiro ou falso. Aqui, rapidinho. Operadores aritméticos, soma, subtração, divisão. Soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. Sinal positivo e negativo no número. Operadores lógicos, o ou, o e, ou não. Tabelinha verdade, mas isso aí a gente já viu por alto do raciocínio lógico. Eu comentei que no i, para afirmação ser verdadeiro, os dois tinham que ser verdadeiro. A e b tem que ser verdadeiro para o i ser verdadeiro. E no ou, apenas um dos dois verdadeiros é suficiente. Se os dois for falso, a e ou b for falso, ela é falso. No resto ela é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E o não é só a negação, só o inverso. Essas lógicas, blá blá blá. Cenário diferente, maior, menor, igual. Isso varia de linguagem para linguagem, mas igual, maior, menor, isso é interessante saber. Cadê? Expressões literais, quando você está somando
duas variáveis literais, duas cadeias de caracteres, ele simplesmente junta, concatena as palavras. Isso significa que ele junta as palavras. Refrigera mais do, forma a palavra refrigerador. As expressões podem ser aritmética, que vai retornar um número inteiro ou real, lógica, que vai retornar um valor lógico, verdadeiro ou falso, ou literal, que retorna um texto, valor literal, uma palavra. Blá, blá, blá. Expressões lógicas aqui, A maior que B e A menor que D. Pronto, cadê? Não quero que o vídeo tenha mais de 10 minutos, não. Já passou isso aqui. Instruções primitivas da lógica de programação são os comandos básicos que efetuam tarefas essenciais para a operação de computadores, como entrada e saída de dados. Dispositivo de entrada de dados, o que são? É de qualquer dispositivo que está enviando informação para dentro do computador. É um teclado, é um mouse, é um toque na tela que é acessível a toque, é um microfone, está enviando informações para dentro do computador, seja um som, seja uma tecla digitada, seja um clique de mouse. Dispositivo de saída é toda informação que sai do computador para o nosso mundo. Seria uma tela onde você está visualizando a informação, seria uma caixa de som onde você está ouvindo informação, seria uma impressora que está imprimindo informação, qualquer informação que sai do dentro do computador para o mundo externo. E a diferença de sintaxe e semântica no português é justamente a lógica da programação aqui, a gente vai focar exatamente na semântica. O que seria sintaxe e semântica? Sintaxe é a forma de escrever. E semântica seria o sentido do que eu escrevi, a coesão, a lógica do que eu escrevi. É, digamos que eu estou falando inglês, você está falando em português, temos linguagens diferentes, não conseguimos nos entender. Podemos estar com a mesma semântica, falando a mesma coisa, a mesma lógica, mas como a gente está usando formas de escrever diferentes, uma sintaxe diferente, um não consegue entender o outro. Na lógica de programação, vamos esquecer um pouquinho a sintaxe do lado e vamos focar apenas na semântica, apenas no sentido do que queremos transpassar, e não na forma que escrevemos. Algumas instruções, eu vou falar aqui algumas instruções de lógica de programação nesse e nos próximos vídeos, mas não se prendam a escrever dessa forma que eu vou passar. Não se prendam à sintaxe, se prendam à semântica, ao sentido do que aquela estrutura quer transmitir, ok? Uma instrução primitiva de atribuição a nível de aprendizado pode ser uma setinha dessa, ou pode ser um menor que com tracinho, ou pode ser dois pontos igual, ou pode ser algum outro símbolo que você queira representar, desde que você entenda que essa expressão aqui eu vou guardar dentro de uma variável. Um sinal de saída de dados seria eu mandar para o computador escrever ou imprimir alguma coisa. Ó, computador, escreva na tela o valor dessa variável, ou escreva na tela esse texto aqui. É uma saída de dados. Uma entrada de dados é mandando o computador ler alguma informação que eu deixei no teclado, por exemplo. Ó, computador, lê a informação que eu estou digitando no teclado e guarda essa informação dentro dessa variável aqui, ou dessa lista de variáveis aqui. Um exemplo, bem simplesinho. Eu tenho aqui um algoritmo que eu chamei de exemplo, é só um nome qualquer. Eu tenho duas variáveis que eu criei aqui, variável preço unitário, variável preço total, são do tipo real. E eu tenho uma variável quantidade que é do tipo inteiro. Eu inicio meu programa, eu estou mandando ele ler alguma informação digitada. Ó, computador, fica aguardando aí o cara digitar duas informações, preço unitário e quantidade. Você tem que digitar o preço unitário, apertar Enter, digitar a quantidade, apertar Enter. Aí o computador vai seguir, ó, preço total, a variável está sem valor nenhum no momento. Ele vai receber o valor lá que o cara digitou de preço unitário, vai multiplicar pela quantidade. E depois o computador vai escrever na tela. Tudo que tiver entre aspas é literal, tá? É simplesmente um texto. Ele vai escrever na tela preço total, dois pontos, espaço, tem espaço branco aqui. E vai botar o valor da variável preço total.
e encerro o algoritmo. Enfim, revisão aqui eu não vou passar. Como o vídeo aqui já está 15 minutos, eu vou seguir no próximo vídeo, já fazendo a primeira provinha de introdução à programação. E aqui, não, eu tenho que falar de estrutura, decisão e repetição antes. Vou falar antes, depois eu faço essa primeira provinha, tá? Então, deixa aqui, D minúsculo. Pronto.